Sobre esses memes anticalvinistas, eu tenho sim algo para te falar. Em primeiro lugar, falta conhecimento sobre o assunto. Isso é evidente. As pessoas não sabem do que estão falando. Em segundo lugar, o ódio e o preconceito, a crença, a pessoa nem procura estudar o assunto antes de criar uma figurinha dessa para zombar. A gente percebe que a pessoa só tá com ódio, com preconceito, né? Falta conhecimento, não, pega raiva e começa a fazer esses memes aí, né? Em terceiro lugar, infantilidade mesmo. A pessoa não é madura na fé. Realmente, há tensões que a gente precisa saber explicar para as pessoas com dúvidas. Essas tensões, elas são reais e a gente tem muitos exemplos na própria escritura. Então, por exemplo, na Bíblia, lemos que há somente um Deus, correto? Aí vem as testemunhas de Jeová, vem os judaizantes e vão dizer isso, olha lá, na Bíblia tem um Deus. E por que vocês tratam Jesus como Deus? Por que vocês acham que Jesus também é um Deus? Então vocês têm dois deuses e vocês são politeístas. Então, existe realmente uma tensão, porque se a Bíblia afirma que há um Deus, e Jesus também é Deus, Jesus, ele se manifesta como homem, então existe a natureza de Cristo, né? A humanidade e também a divindade, a união hipostática. Essa tensão tem que ser explicada. Existem muitas tensões nas escrituras, né? Por exemplo, o amor de Deus e a sua justiça. Existe uma tensão aí. Se Deus ama, então por que há uma punição eterna? Não é? Deus é retratado como um pai amoroso e também como um juiz justo, que pune o pecado. Há uma tensão aí que deve ser explicada. A gente vive uma tensão, por exemplo, na igreja, porque a igreja é chamada a unidade. Então, eu sou um como a igreja tal, né? A igreja A, a igreja B, eu sou um com ela. Eu devo ficar me intrometendo naquela igreja? Né? Ou não? Então, se somos chamados à unidade, porque temos várias igrejas com nomes distintos, crenças distintas, né? E outra tensão bem conhecida, né? Que a gente conhece bem. Lei versus graça. Ué, como é que fica? Se a lei foi abolida, o que nós usamos como um parâmetro, né? Qual que é a nossa referência? Então, lei versus graça é uma tensão que dá muito debate. Então, assim, assumir que a Bíblia há tensões que precisamos discutir, isso é sábio e de uma maturidade tremenda. Fazer memes e chacotas é infantilidade. Agora, vamos falar sobre esse meme aí especificamente. João Calvino escreveu mais ou menos assim, né? Que Deus, ele atende a escolha má do homem e deixa ou permite, né, esse homem pecar. Então, é o decreto. Se Deus permitiu, é porque ele quis fazer tal coisa. Deus decretou nesse sentido. O coração do homem já é pecaminoso, ele tem a tendência para fazer o mal, já que o homem é mau, ele quer fazer o mal, então Deus ele permite isso. Isso é o decreto, porque Deus tinha o poder para não fazer a pessoa pecar. Ele tinha esse poder para a pessoa para fazer a pessoa não pecar, já que ele tem esse poder e não quis usar, ele permitiu o pecado, então esse já é o decreto. Ele quis que isso acontecesse. Então, de um lado nós temos isso, né, a permissão de Deus na visão de João Calvino, e do outro lado nós lemos ali claramente que Deus ele quer o mal. Bom, essa tensão é justamente porque nós temos aí essa linha aí para harmonizar as duas afirmações. Segundo João Calvino, já que Deus permitiu, é porque ele quis. Pronto, você vai fazer a leitura dessa forma. Isso aí, para as pessoas que não têm conhecimento, né, que costumam fazer teologia em grupos de memes, as pessoas vão se sentir escandalizadas, né, horrorizadas e tal. Só que, quando nós vamos pegar, por exemplo, Jacó Armínio, né, que está do outro lado, vamos ver que ele também escreveu coisa semelhante. E eu vou mostrar para você. Bom, então, que a citação das obras de Armínio, volume 3, aqui a gente já pode abrir as aspas, né? Respondo que, de forma alguma, concluo da eficiência de Deus um ato que não seja perpetrado, ou seja praticado, né, pela criatura, sem pecado, na verdade, confesso abertamente que Deus é a causa de todos os atos que são perpetrados pelas suas criaturas. Vou deixar até em negrito aí para você ver, ó. Confesso abertamente que Deus é a causa de todos os atos que são perpetrados pelas suas criaturas. A criatura, ela pratica o pecado e Deus, ele é a causa. Mas, continuando aqui, né? Mas desejo apenas que a eficiência de Deus seja explicada de tal maneira, de modo a não subestimar nada da liberdade da criatura. Ou seja, ele deixa, né, que a criatura seja livre para cometer aquilo. Essa aqui é a tensão, né? E de modo a não transferir a Deus a culpa pelo pecado da criatura. Ele continua discorrendo, assim como João Calvino faz também nas Escrituras. E se você continuar a leitura, ele não está negando nada do que ele disse, tá? Ele continua, mas deseja apenas que a eficiência de Deus seja explicada de tal maneira, em negrito aí, né, de modo a não subestimar nada da liberdade da criatura e de modo a não transferir a Deus a culpa pelo pecado da criatura. Ou seja, Deus não é culpado. Isto é, em negrito novamente, isto é, mostrar que Deus pode ser de fato quem realiza o ato, mas apenas quem permite o pecado e que ele possa ser ao mesmo tempo aquele que realiza e permite o mesmo e único ato. Esse assunto é extremamente difícil de explicar. Ele assume a dificuldade de explicar. Esses dizeres são bem semelhantes àquilo que João Calvino escreveu. Né? É uma linguagem calvinista isso aqui. Mas como é Jacó Armínio, ninguém fala nada, né?
Estou mandando em anexo aí também a foto da página para você fazer a leitura. Jacó Arminier, abre aspas, né, essa sequência, ressalta então que Deus é imediatamente ou imediatamente a causa de um ato que se origina de uma criatura. Ele é causa imediata quando exerce uma influência na causa e faz com que ela cause o ato. E ele é causa imediata quando exerce uma influência sobre o ato e com a criatura é a única causa desse ato. Quando Deus leva a criatura a fazer alguma coisa, uma vez que a criatura, como a segunda causa e subordinada, preste atenção, é determinada pela primeira causa motivadora a um ato particular, tem a sua forma pela influência e impulso da divindade. Você prestou atenção aí? Então é Deus quem influencia e impulsiona esse ato. Qualquer que possa ser o seu caráter não pode ser imputado como erro da criatura. Isso aqui é calvinismo, pô, mas quem escreveu foi Jacó Arminio. Mas se o ato puder ser chamado de pecado, Deus será necessariamente a causa e o autor desse pecado. Bom, a diferença de Calvino para Arminio é que Arminio cria no concurso simultâneo, né? Já Calvino era assim mais prático, né? Muito mais prático. Se Deus permitiu porque ele quis, ponto final. Só que o que eu quero te dizer é o seguinte: nós não vemos memes disso aqui. Nós não vemos esses memes desses grupos aí arminianos, zombando calvinistas, a mesma fala de Jacó Arminio, né? Já que eles tiram o calvinismo de contexto, por que não fazem memes sobre Jacó Arminio? Isso revela uma imaturidade tremenda, sabe? E quando você pega uma pessoa dessa que não estudou, que só zomba porque quer zombar, e você começa a apertar ele pedindo explicação, logo ele vai falar assim que ele é wesleyano, né? Ah, sou wesleyano, não acredito como Arminio. E o arminianismo wesleyano é a gambiarra, né? Eu creio que nem Jacó Arminio aceitaria essa crença arminiana aí. Não acredito que ele aceitaria isso. Isso é uma gambiarra do arminianismo. E mesmo assim, aí sim, eu acredito que os wesleyanos deveriam refutar o arminianismo, porque ele é muito mais semelhante com o calvinismo do que com o wesleyanismo. Aliás, o quê? O Jacó Arminio, ele tinha basicamente as mesmas visões que João Calvino em relação ao batismo, em relação à igreja, né, eclesiologia, o aliancismo, né, a questão da tribulação, né, do tribulacionismo, né, não eram pré-tribulacionistas, e por aí vai. Né, eles tinham uma crença semelhante. E hoje esses arminianos não são assim, não creem assim e também não ficam refutando Jacó Arminio. Eles ficam pentelhando, enchendo o saco de calvinistas, tá? Vimos até aqui então que, segundo Jacó Arminio, Deus ele é imediatamente ou imediatamente a causa de um ato que se origina de uma criatura, tá? Então ele é o autor, mas a culpa do pecado não está em cima de Deus. Bom, esse é um linguajar totalmente calvinista que a gente nunca vai ver um arminiano criticando. Nunca. É o mesmo tipo de linguajar, mas a zombaria é só em cima do calvinismo. E a atenção está aqui. Tanto no calvinismo quanto no arminianismo, há questões a serem respondidas, mas são complexas. São questões complicadas e que a gente não vai ter a resposta para responder tudo. Tanto é que o próprio Jacó Arminio admitiu isso. Quando ele foi explorar a questão de que por que Deus não impede o pecado, ele vai usar o texto de Deuteronômio 29 e 29, que é as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas ao homem, né? Tá lá nas obras de Arminio, volume 1. Isso é chamado de impedimento eficaz, mas Deus não era obrigado a empregar esse impedimento quando ele já havia estabelecido esses obstáculos ao pecado e que deveriam ser detidos e impedidos pelo homem pecar, embora a causa dessa permissão possa ser contada no número de coisas, assim como a vontade de Deus, são escondidas de nós. Deuteronômio 29, 29. Então é isso. Nem Arminio consegue responder todas as questões, mas a zombaria sempre é em cima do calvinismo. Sempre. Os memes estão em cima do calvinismo e nunca em cima do arminianismo.